Boa noite, meus amados. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vós, amém? A você que tem nos acompanhado aqui pelo canal do YouTube, pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida e a sua família. Estamos aqui nesta noite de domingo para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Nós estamos aqui iniciando esse culto e eu quero começar aqui não cantando, mas fazendo a leitura de um lindo hino que nós temos no Cantor Cristão, que tem uma letra maravilhosa, muito linda, e que eu quero deixar nesta noite para a nossa meditação aqui também. Este hino do Cantor Cristão, que é de número 344, e tem por título Deus Cuidará de Ti. E a letra desse hino diz o seguinte: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que a mister te pode dar, quem cuidará de ti? Nos braços seus se sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Que letra de hino maravilhosa, né? Sabendo o quanto que Deus tem cuidado de cada um de nós, nesses tempos adversos que estamos vivendo, né? Mas Deus, Ele realmente, Ele tem cuidado e Ele continuará cuidando de cada um de nós. Eu quero, nesta noite, convidar a você, né, e juntamente aí com a sua família, aí no lar onde você está, né, para nós podermos, nesta noite, orarmos a Deus e pedirmos a direção de Deus. Precisamos estar orando, né, pela nossa nação, precisamos estar pedindo, né, misericórdia de Deus. Estamos atravessando esses momentos difíceis da pandemia, do coronavírus, que está assolando, dizimando muitas vidas, né? Aonde está trazendo uma preocupação, uma ansiedade muito grande, mas sabemos que Deus está no controle. Então, como igreja, como povo de Deus, precisamos estar intercedendo por nós, pelas nossas famílias, pela nossa cidade, intercedendo pela nossa nação, e sabemos que Deus, assim, tem ouvido, né, as nossas ações, e continuar cuidando, sustentando, protegendo, livrando, porque Ele cuidará de ti. Amém? Então vamos orar. Grandioso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite que o Senhor nos permite, Senhor, estar na Tua presença. Queremos Te louvar, Senhor, por mais esse dia, Senhor, esse domingo, que o Senhor está nos concedendo, Senhor, de podermos viver mais esse dia, de poder, ó Pai, na parte da manhã, meditar na Tua Palavra, na Escola Bíblica Dominical, e agora à noite, podermos aqui prestarmos mais um culto ao Senhor. Oh Deus, muito obrigado. Pedimos, Senhor, que o Senhor vai de encontro a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa, Senhor, que está nos acompanhando através das redes sociais. Oh Deus, visita cada um, Senhor. Visita os irmãos, aqui membros da Igreja Batista em Raul Soares, que moram aqui nessa cidade, os irmãos que moram em Vermelho Novo, os irmãos que moram ali no Córrego da Mamicha, os irmãos que moram ali na cidade de São Pedro, Senhor. Ó Deus,
cuida do teu servo, cuida do teu povo, sustenta o teu povo, Senhor. Esteja assim também abençoando todos os demais irmãos, irmãs, amigos. Ó Deus, visita cada um, Senhor. Esteja confortando, consolando, Senhor. Deus, nós colocamos também em tuas mãos a nossa cidade, Raul Soares. Ó Deus, venha guardar, proteger, venha dar entendimento, sabedoria, Senhor. Aqueles que estão na administração, Senhor, as autoridades constituídas pelo Senhor, da qual pedimos que o Senhor também venha abençoar, Senhor, a nossa nação, os governantes, sejam eles municipais, estaduais, nacionais, mundiais. Deus dá sabedoria e entendimento. A tua palavra diz que nós devemos orar por eles. Estamos aqui clamando, Senhor, por eles, para que assim o Senhor possa os abençoar e que eles também possam ter temor diante do Senhor. Ó Deus, estamos atravessando um momento adverso no mundo, onde essa pandemia tem dizimado muitas pessoas, Senhor. Então nós viemos colocar diante do Senhor, pedir que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e que o Senhor possa estar, ó Pai, repreendendo esse vírus da face da terra, Senhor. Ó Deus, trazendo a cura, Senhor, trazendo a libertação, Senhor, confortando as famílias, Senhor, que estão vivendo um momento muito adverso. Mas nós colocamos em tuas mãos. Abençoe, Pai, poderosamente este culto que estamos aqui prestando ao Senhor nesta noite, a palavra que será ministrada nesta noite. Ó Deus, que esta palavra possa achar guarida nos corações nesta noite. Ó Deus, nós não conhecemos todas as pessoas que estão nos acompanhando, mas o Senhor a conhece, o Senhor sabe que cada um precisa, o que cada um necessita, o que cada um está passando, Senhor. Pedimos que o Senhor visite a cada um, Senhor, aonde quer que esteja, que nesta noite esta palavra possa falar aos corações. Ó Deus, supre todas as suas necessidades. Esteja também guardando e protegendo a cada um. Abençoe a vida do teu servo Montalho, está aqui cuidando da paz da transmissão, Senhor. Esteja abençoando a sua família, Senhor, e nos use nesta noite, poderosamente, na transmissão da tua palavra. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, é muito bom estar aqui mais uma vez com os amados irmãos, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Temos estado aqui todos os dias às 19h30, trazendo uma palavra de Deus, e tem sido algo realmente maravilhoso, né? Desse tempo que nós não estamos podendo nos reunir presencialmente, mas a igreja não para, a igreja não fecha, né? Então o templo fecha, mas a igreja não, porque a igreja somos nós, e glória a Deus que Deus tem nos abençoado, tem nos ajudado, e tem nos dado essa condição de poder todos os dias, poder adentrar, né, a sua casa, e poder levar uma palavra de Deus através das redes sociais. Que Deus assim nos abençoe e nos use a cada dia, né? E agradecendo também a todos os que têm nos ajudado também em oração e têm estado conosco. Nesta noite, eu quero estar meditando um texto da palavra de Deus que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo de 7 a 12. Então, você está aí com a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 20, versículo do 7 ao 12. E vamos estar meditando segundo o tema, o perigo de estar na janela. Então, vamos proceder com a palavra de Deus, a partir do versículo 7. No primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam reunidos. E certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Então subiu e, tendo partido o pão e comido, ainda lhes falou largamente até o romper do dia. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus amados,
Paulo, um grande missionário. Paulo, um grande homem de Deus, um grande pregador do Evangelho. Desde o momento que Paulo teve aquele encontro com Deus, aquela experiência com Deus, que Deus realmente abriu seus olhos espirituais, Paulo, então, ele se entregou para Deus e assim se colocou como um servo disposto a cumprir a missão a qual Deus o estava chamando. E Paulo, então, ele sai a pregar o Evangelho, a levar a boas novas de salvação a muitos lugares, a muitos povos, plantando igrejas, trabalhando, e ali muitas pessoas foram se achegando ao Evangelho, conhecendo a palavra de Deus. Meus amados, Paulo foi um homem incansável na pregação do Evangelho, que realmente ficou marcado na história e também que fez muitos discípulos que o seguiram, na pregação do Evangelho. E nós louvamos a Deus. Meus amados, então o texto diz que Paulo, voltando para sua casa, ele parou em Trode, antes de ir para Jerusalém. Interessante porque aonde Paulo estava, e ali os irmãos da fé se ajuntavam, e eles queriam ouvir Paulo, ouvir as experiências das suas viagens missionárias, do seu trabalho, ouvir os ensinamentos de Paulo, ouvir as mensagens de Paulo. Paulo era um grande pregador do Evangelho, alguém que falava muito bem, pronunciava muito bem e falava muito bem do Evangelho, um grande pregador do Evangelho. Então, com certeza, ali juntou muitas pessoas. E o texto diz que eles estavam, então, ali reunidos, e Paulo, então, pregando a palavra de Deus, falando as boas novas de salvação. O lugar, então, se encheu para ouvir Paulo, muita gente. E o discurso de Paulo prolongou. Há muitas coisas que Paulo estava falando, contando das suas viagens, das pregações, das almas que estavam se rendendo ao Evangelho. Então, meus amados, o discurso, a mensagem foi prolongando. E o texto diz, então, que um jovem que estava na janela acabou, então, pegando no sono, caiu. E eles estavam ali, naquele terceiro andar, e ali diz que aquele jovem caiu dali e morreu. Interessante, meus amados, que Paulo, diante daquele ocorrido que aconteceu, Paulo desceu ao jovem e debruçou sobre o jovem, e aquele jovem voltou a viver. Ou seja, aquele jovem, então, foi ressuscitado. Interessante que Paulo volta com os irmãos e eles continuam a cultuar e glorificar a Deus e foram adiante. Ou seja, não parou. Deus fez algo tremendo e maravilhoso ali naqueles momentos e eles puderam continuar glorificando a Deus, adorando a Deus, e eu creio agora ainda com mais entusiasmo, porque eles tinham visto a manifestação do poder de Deus ali junto com eles. Que coisa boa, Então, meus amados, podemos tirar algumas lições deste texto que estão registradas nas Sagradas Escrituras. Nós podemos tirar algumas lições para nós. E a primeira lição que eu aprendo aqui com esse texto é que a janela é lugar que parece muita distração. Talvez aquele jovem foi para a janela porque estava mais fresco, ou de repente mesmo para dar uma olhada lá para fora, para ver como é que estavam as coisas lá fora, o que estava acontecendo lá fora, como estava lá fora. Este jovem estava também ali reunido com os irmãos, estavam junto com aqueles irmãos que estavam ali junto com Paulo, glorificando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Ele também estava ali, ele queria também estar ali junto com os irmãos, mas de repente ele quis também dar uma olhada lá para fora e ver como está lá. Meus amados, há muitas pessoas assim. Elas querem estar na presença de Deus, querem caminhar com Deus, mas querem também dar uma olhada lá no mundo, lá fora. A janela, meus irmãos, ela conduz a uma insatisfação, ou seja, lá fora parece que às vezes está melhor que cá dentro. Não é verdade? Porque lá fora acontecem muitas coisas. E pode
tirar não só os olhos de Jesus, mas como também tirar o coração de Jesus, a mente de Jesus. Os pensamentos que estavam voltados para Deus, agora eles se voltam para outras questões. O que acontece lá fora chama atenção, né? Quantas coisas acontecem lá fora? Festas, bebidas, curtições, tantas coisas acontecendo lá fora que podem tirar a atenção, os olhos de Cristo. O que a pessoa vê de fora vai tirar do coração as coisas de Deus. Porque imagina aquele momento que aquele jovem está ali, naquela janela, e o pessoal tudo fervoroso ali com Paulo, ouvindo a palavra de Deus, vendo os testemunhos, glorificando a Deus. Durante o momento que aquele jovem está ali na janela, ele está perdendo aquilo ali, né? Ele não está realmente observando aquilo ali e nem aprendendo nada para a sua vida. Tanto que ele estando ali na janela, ele acaba ficando tão distraído que ele acaba o quê? Pegando no sono. Meus amados, o tombo da janela, ele leva à morte. Aquele jovem que estava ali, então, ele pega naquele sono. Ou seja, o que está acontecendo com os irmãos, com Paulo, já não é muito mais interessante. E ele acaba, então, pegando o sono e caindo. E nós entendemos que o tombo da janela, então, o que acontece? Ele leva à morte. Dentro também, meus irmãos, na caminhada com o Senhor, que se conduz à salvação, precisamos perseverar, como diz a palavra de Deus, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Porque o mundo, ele conduz à perdição. Mas o mundo, ele atrai as pessoas, né? Com toda a sua estratégia para que a pessoa não olhe para Cristo, para que as pessoas não olhem para o céu e que os seus olhos ficam fitados nesta terra, como se fosse viver aqui eternamente. E nós sabemos que esta vida aqui é passageira. A segunda coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos, com esse texto, que a janela é o lugar que produz sonolência espiritual. Sonolência espiritual. Não é verdade? Porque aquele moço dormiu? Porque ele perdeu o interesse do que estava acontecendo naquele culto. Não estava tendo mais interesse para ele. Aqui não estava mais chamando atenção para ele. Então, logo, deu nele a sonolência, né? Então, nós vemos, meus irmãos, que o corpo dele estava ali no culto, mas a mente estava em outro lugar. Isso, às vezes, se nós não tomarmos cuidado, isso acontece, não é verdade? Você pode estar, de repente, ali, voltado para as coisas de Deus, né? Caminhando ali, mas o seu pensamento está fora, está distante. E aquilo que está acontecendo dentro do reino de Deus já não lhe chama tanta atenção, já não tem tanto significado mais para a sua vida. Aí as coisas lá de fora, a pessoa acaba dando mais importância, mais valor do que as coisas de Deus. Não acaba priorizando as coisas de Deus porque há outras prioridades. Quantas pessoas têm feito isso? Dando mais prioridade às coisas deste mundo do que às coisas de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus já não chamam tanta atenção, não há interesse. Ou seja, está numa sonolência espiritual. E quantas coisas maravilhosas estão acontecendo com o povo de Deus, no meio do povo de Deus, e muitos perdendo isso. Meus amados, então, o texto diz que nós vemos também, um grande exemplo disso foi Sansão. Sansão estava entre o povo de Israel, né? Mas ele estava o quê? Olhando para Dalila. E Dalila tirou ele do foco, tirou ele da missão, tirou ele daquilo que Deus tinha para concretizar na vida dele, no seio do povo de Israel. E por causa disso ele pagou um preço muito caro. O que deve nos atrair é estar na presença de Deus, caminhando com o Senhor e firmados com o Senhor. Devemos nos manter sempre na presença de Deus. Devemos estar sempre falando com Deus. Devemos estar sempre ouvindo a voz de Deus. Devemos estar sempre perseverando nos caminhos do Senhor, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Devemos, meus amados, estar vigiando e orando. Precisamos estar vigiando.
olhando ao nosso redor, quais são as coisas que podem estar nos afetando, que podem estar realmente nos tirando daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então a gente precisa estar sempre orando e vigiando, atento, para também não realmente cairmos na sonolência espiritual. Nós temos o poder de decisão. Na verdade, o poder da decisão, de decidir. Aquele jovem, quando ele foi para a janela, ele podia ter decidido: eu não vou ficar aqui, porque aqui eu não vou acompanhar o culto. Aqui eu não vou prestar atenção. Aqui eu não vou aprender aquilo que Deus está falando ali. Mas ele decidiu ficar ali. Não é verdade? Então, ou seja, muitas vezes as escolhas e decisões que fazemos são escolhas e decisões erradas, né? Quando escolhemos, por exemplo, ler menos a palavra, orar menos, né? Estar menos na presença de Deus, e começamos então a dar mais preferências, dar mais valor para outras coisas que não sejam de Deus. Isso leva o homem a uma sonolência espiritual. O que mais que o inimigo quer é que você realmente faça, que a pessoa faça isso, permaneça no sono espiritual. A sonolência espiritual leva a pessoa para a perdição. Não é verdade? Leva as pessoas para a perdição. Sabe por quê, meu amado? Porque todos nós sabemos, e a Bíblia está registrada na palavra de Deus, tudo que está acontecendo, que nós estamos vivenciando nesses dias atuais, é o que está escrito na Bíblia. Que viriam doenças incuráveis, terremotos, nações contra nação, guerras, pelejas, pestes. Então nós estamos vivenciando o cumprimento da palavra de Deus. E Deus está falando com o seu povo através do que está acontecendo. E aí, diante disso, meu amado, tem muitas pessoas que estão sonolentas. Estão com a sua sonolência espiritual, como se não tivesse acontecendo nada, como se isso fosse uma coisa por acaso, mas não é. Não é verdade? Nós precisamos estar vendo, entendendo que Deus está falando e está dizendo: olha, eu estou voltando para buscar a igreja, para buscar o meu povo. Então é tempo, meus amados, de voltarmos para Deus, é tempo de arrependimento, é tempo de santificação, é tempo de orar e vigiar, é tempo de realmente de nos colocar na presença do Senhor. Mas aqueles que se encontram na sonolência espiritual vão levando a vida e a vida vão os levando. E quando Jesus voltar, muitos não subirão, porque realmente se encontram dormindo. Não é verdade? Isso aconteceu com aquele jovem, né? A terceira coisa que eu aprendo aqui, meus amados, com esse texto, é que a janela é lugar de quedas perigosas. Cuidado com a janela. E um grande exemplo aqui que nós vemos foi Davi. Davi, ali no seu palácio, e de repente, quando ele vai lá numa varanda, ele avista lá uma mulher se banhando, e ali Davi, então, acaba mandando chamar aquela mulher. Davi acaba tendo um relacionamento com aquela mulher, e aquela mulher era esposa de um dos seus melhores soldados de confiança que ele tinha. E nós vemos que, por causa daquela questão que aconteceu ali, Davi pagou um preço muito caro, a ponto do profeta ter que ir lá chamar a atenção dele. E as consequências foram muito grandes na vida de Davi. Por quê? Porque ele estava ali o quê? Da janela. E da janela ele viu, chamou a atenção dele e levou a ele a uma situação que trouxe um prejuízo muito grande para a vida dele familiar, para a vida espiritual dele com Deus, em todos os sentidos. Então a janela é um lugar muito perigoso. Cuidado com as coisas erradas que você fez. Deus não é parceiro, meus amados, das coisas erradas ou das loucuras que as pessoas fazem. Quantas pessoas que já morreram porque estavam o quê? Na janela. Estavam na janela. E aí perderam suas vidas. Porque estavam na sonolência espiritual. Estavam desatentos com o que Deus está fazendo, está falando.
Meus amados, Paulo, então, acima ali a igreja, ele desce. Uma coisa interessante que Paulo, então, ele não acusa a igreja, ou vem a falar qualquer coisa. Paulo, ele desce e ajuda aquele jovem. E eu entendo, meus amados irmãos, que assim também deve ser a nossa missão. A nossa missão também, meus irmãos, é descer e ajudar aqueles que estão mortos espiritualmente ou aqueles que estão na sonolência espiritual. Talvez você que está me ouvindo esta noite conhece alguém que está na sonolência espiritual. Então, está na hora de você ir lá e acordar a pessoa. Talvez você conheça alguém que está morto espiritualmente. E está na hora de você ir lá e ajudar aquela pessoa a reviver espiritualmente. Paulo fez isso, ele desceu lá. E aquele jovem foi ressuscitado, e eles voltaram e continuaram glorificando a Deus. Meus amados, nós precisamos também fazer, porque muitas das vezes, o que as pessoas fazem, elas vão julgar, elas vão acusar. E esse não é o papel da igreja. Esse não é o nosso papel, mas o nosso papel é ir lá, despertar, né? Ajudar aquela pessoa a voltar à sua vida espiritualmente com Deus. Orar por aqueles que assim se encontram. As pessoas que estão dormindo precisam serem realmente acordadas, elas precisam ser despertadas, porque estão correndo um risco, um perigo muito grande. Um perigo muito grande de Jesus voltar e elas ficarem. Um perigo muito grande, porque elas não ouvem e não entendem aquilo que Deus está falando com elas. Então, meu amado, nesta noite, aonde você está, você que me ouve nessa noite, aonde você está? Você está na janela? Você está acordado? Ou você está dormindo espiritualmente? Meu amado, nunca fique na janela. Ela pode parecer agradável, mas ela é perigosa. Ela é muito perigosa. Pode parecer agradável. No princípio parece que é fantástico, né? Mas, com o tempo, ela se torna perigosa, porque ela afasta a pessoa da presença de Deus. E ela leva à sonolência, ao sono profundo, a quedas e à morte espiritual. Depois do milagre, meus amados, eles voltaram e celebraram a Deus o resto da noite. Porque agora, meus amados, mais alguma coisa ali somou, né? Eles viram aquela circunstância que aconteceu ali e viram aquele jovem também ali ser ressuscitado. Então, eles voltam e vão glorificar a Deus, e vão louvar a Deus, e vão se colocar diante de Deus e agradecer a Deus. Meus amados, se estiver na janela, sai fora. Se conhecer alguém que está na janela, avise para sair. Esse é um papel nosso que devemos fazer. Um dia alguém estava na janela, um jovem, e aquele jovem ali no convívio com os irmãos, com a igreja, mas algo lá fora chamou a sua atenção. E ele então acabou dando atenção, acabou se afastando, se distanciando das coisas de Deus. Mas um dia aquele jovem estava num local não muito apropriado e de repente passou um irmão e viu aquele jovem. E aquela pessoa então foi diante daquele jovem, chamou aquele jovem e conversou com aquele jovem. E o trouxe a lembrar dos tempos em que ele andava com o Senhor, que ele vivia com o Senhor, que ele estava na casa com o Senhor, de como ele louvava, ele adorava, e agora onde que ele estava, e que aquele lugar que ele estava era um caminho de morte, era um caminho de perdição, que aquele local ali, ele estava correndo risco, não só de morrer fisicamente, mas morrer espiritualmente também, perder a sua alma, ir para a eternidade sem Cristo, sem salvação. E quando aquele irmão então ali o deixou, foi embora, aquele jovem voltou para a mesa, sentou lá naquela sua mesa e começou a pensar. E começou a refletir. Aquilo fez com que ele também fosse embora para a sua casa. E dias depois, ele voltou para a presença de Deus.
Voltou para a presença do Senhor e foi caminhar com o Senhor e fazer a obra de Deus. E aí, meus amados, por quê? Porque ali alguém foi lá e despertou. Alguém foi lá e o acordou. Simplesmente viu e não fechou os olhos. Como igreja, como povo de Deus, meus amados, nós temos que ter essa atitude. Com aqueles que se encontram na sonolência espiritual, ou com aqueles que já estão dormindo espiritualmente, tomando atitudes e indo em direção contrária à vontade de Deus. A igreja, ela precisa estar atuante nessa questão, né? No poder de Deus. Meus amados, nesta noite, onde você está? Na janela? Ou você está acordado? Ou você está despertado? Onde você está nessa noite? Está sonolento? Ou está dormindo espiritualmente? Meu amado, que você possa, nesta noite, entender que o melhor lugar para se estar é na presença de Deus, é firme com Deus, caminhando com o Senhor, porque as janelas da vida podem ser agradáveis, mas elas são perigosas, porque através dela vem ali a distração leva à sonolência, e a sonolência leva ao sono profundo, e o sono profundo leva à queda, e a queda leva à morte. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Assim como Deus usou profundamente a vida de Paulo. Foi um homem que passou a vida orando, vigiando, acordado, despertando aqueles que estavam sonolentos ou dormindo espiritualmente. Que nesta noite você se encontre também acordado, despertado, firme com o Senhor. Mas se nesta noite Deus falou com você diante de alguma coisa que você sentiu, olha, isso aqui está me levando para a janela, olha, isso aqui está me deixando sonolento, olha, isso aqui está fazendo com que eu não veja as coisas de Deus, então, meu amado, desperte e se coloca na posição com Deus, porque o Senhor Jesus, Ele está voltando para buscar a sua igreja. E é por isso que ele diz que a igreja precisa estar orando e vigiando, porque nós não sabemos o dia que Ele virá. Ele pode vir nessa noite, Ele pode vir amanhã, Ele pode vir daqui a 10 anos. Nós não sabemos o dia também que vamos partir. Não sabemos o dia que vamos deixar esta vida. Então não podemos viver na sonolência ou no sono espiritual. Precisamos estar atentos e caminhando com Deus e sendo um instrumento de Deus para cumprir e fazer a vontade do nosso Deus. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, que Deus abençoe profundamente a sua família e que a cada dia você se encontre na presença do Senhor, sendo um instrumento nas mãos de Deus e também sendo usado para que aquelas pessoas que possam estar ali cochilando, possa estar meio sonolento, você vai ser o instrumento de Deus para lá e despertar aquelas pessoas para que eles possam também tomar uma posição na obra do Senhor antes que o pior aconteça. Ali naquele momento, aquele jovem morreu, mas estava ali um homem de Deus. Paulo foi lá e aquele jovem voltou à vida. E eles puderam glorificar a Deus, e o versículo no final aqui diz: e levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Então aquele jovem voltou vivo para a sua casa, na verdade porque estava ali um grande homem de Deus, né? Que Deus possa abençoar cada um de nós e que cada um de nós possamos ser achados como servos tementes ao Senhor. Amém? Eu quero convidar você para nós orarmos nesta noite, nos colocarmos diante de Deus, e nesta noite, se há alguma coisa que o Espírito Santo de Deus falou no seu coração, que você possa colocar diante de Deus, possa realmente se colocar diante do Senhor. Grandioso e eterno Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este momento que o Senhor nos concede na Tua presença. De podermos, ó Pai, ler a Tua palavra, de podermos meditar na Tua palavra, de podermos, ó Pai, aprender lições da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nesta noite nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa visitar cada vida, cada família, Senhor, que está nos acompanhando nesta noite. Senhor, se houver alguém no sono espiritual, no cochilo espiritual,
que o Teu Espírito Santo nesta noite esteja despertando, Senhor. Esteja abrindo os olhos, esteja colocando essa pessoa de pé, Senhor. Ó Deus, se aqueles que estão nos ouvindo esta noite estão percebendo que há pessoas ao seu redor que estão cochilando ou dormindo espiritualmente, que eles possam ser usados e ousados para o Senhor, para despertarem, Senhor. Ó Deus, que assim sabemos que esta é a nossa missão como igreja, como povo do Senhor, de poder cumprir e levar a Tua palavra, como Teu servo apóstolo Paulo fez, enquanto o Senhor estava ali no cumprimento da sua missão deste mundo. Ó Pai querido, esteja abençoando cada vida, Senhor. Esteja nos dando sabedoria, esteja nos dando entendimento, Senhor, esteja nos dando ousadia, Senhor, para vivermos segundo a Tua palavra. Ó Pai querido, nesta noite nós Te louvamos por mais este culto que o Senhor nos permitiu prestar ao Senhor, porque somente ao Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Ó Deus, esteja abençoando cada vida, Senhor, cada família, Senhor. Esteja dando ao Senhor, a cada um de nós, uma semana guardada, protegida e abençoada pelo Senhor. Senhor, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos agradecidos. Ó Pai, muito obrigado por tudo. Esteja também, Senhor, abençoando a programação que teremos amanhã, aqui também, da Roda Viva, encontro com a Palavra de Deus, abençoando os preletores, os pastores estarão aqui, ministrando aquele estudo, Senhor. Esteja abençoando as programações da Tua igreja, que tem sido de forma online, Senhor. Mas sabemos que tem sido um tempo que o Senhor tem falado profundamente a cada vida. E assim nós oramos, ó Pai, agradecido, no nome santo e precioso Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meus amados, chegamos aqui a mais um culto abençoado, na presença de Deus, deste domingo. E desde já agradecendo a você que tem estado aí conosco, nos acompanhando, participando conosco. E é muito importante que você esteja compartilhando, porque quando você compartilha, esta mensagem ela vai chegar a outros corações, a outras vidas, a outras famílias. E esteja também dando o seu like aí. E se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Lembrando a você que todos os dias, às 19h30, tem uma programação aqui especial aí para levar a palavra de Deus ao seu coração. E amanhã, segunda-feira, amanhã nós temos aqui o programa Roda Viva, Encontro com a Palavra de Deus. E nós vamos estar aqui amanhã conversando aqui sobre um tema muito interessante, que com certeza você vai poder aprender muito mais ainda da Palavra de Deus. Tá bom? Aguardamos você, que Deus lhe dê uma semana muito abençoada na presença de Deus. Um forte abraço, Deus abençoe.